Queridos, é um prazer estar com você mais uma vez no Frente a Frente. Hoje eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, temos um clipe abençoado também. Fique ligado, o programa Frente a Frente está no ar. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus. Todas as terças, quintas e domingos às 18h30. No domingo às 9h da manhã, Escola Bíblica Dominical. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Assembleia de Deus Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Coordenação Pastor João Costa. AGSMB, a Associação Goiana de Socorro Mútuo e Benefícios. A união de pessoas que se organizam e se propõem mediante a cooperação de todos que à mesma pertencem. Clube de Benefícios. A assistência ao veículo, socorro elétrico e mecânico, reboque do veículo, táxi, guarda-veículo, transporte para retirada de veículo, motorista substituto, motorista para o retorno do veículo, atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Associe-se agora e minimize as consequências geradas por imprevistos que possam acontecer com você e com quem você quer bem. AGSMB, a Associação Goiana de Socorro Mútuo e Benefícios. Queridos, voltando aqui, eu quero deixar uma palavra dos céus ao seu coração. E essa palavra tem como endereço e base aqui nas Escrituras Sagradas o livro de Jó. E o título dessa palavra é Marcas Indeléveis em Nosso Calendário. Marcas indeléveis em nosso calendário. No capítulo 1 de Jó, verso de número 6, a palavra de Deus nos diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Num dia em que houve uma convenção, um chamamento de Deus aos anjos, também o inimigo de nossas almas, Satanás, apresentou-se diante de Deus. No capítulo 2, verso 1, diz assim também: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás apresentar-se perante ele, perante Deus. Esse texto aqui mostra uma segunda reunião dos anjos e Satanás indo apresentar-se diante de Deus. O autor principal desse livro é Jó. A história é do profeta Jó, um dos patriarcas, dos primeiros homens da Bíblia. Há aqueles que dizem, os escritores das Sagradas Escrituras, os estudiosos, que Jó foi um dos primeiros patriarcas, ou seja, a história de Jó, ela aproxima bem lá da era de Abraão, de Isaac, de Jacó, a próxima ali dos patriarcas, dos principais patriarcas. Então, apesar de o livro estar quase no meio da Bíblia, antes de Salmo, porém essa história é uma das primeiras histórias da Bíblia. O livro é um chamado livro poético, devido à escrita, à figura dessa escrita, porém tem uma das histórias mais tremendas da Bíblia. A história de Jó, a biografia de Jó, é uma das histórias tremendas que a palavra de Deus nos reserva. E a Bíblia nos diz que um dia, como um calendário normal, um dia transcorrendo normal, todo mundo trabalhando, todo mundo lutando com a vida, de repente há uma reunião nos céus, há uma reunião, uma convenção dos anjos, e Satanás entra naquela reunião. Deus põe Satanás para apresentar, porque ele está debaixo da autoridade de Deus. Satanás não tem poder aqui, a não ser que Deus lhe conceda. E aí Deus tem um diálogo com Satanás. De onde tu vens, Satanás? Ele fala: venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus fala: viste o meu servo Jó? Você viu o meu servo Jó lá na terra? Dessas andanças todas suas, você viu o meu servo Jó? Um homem sincero, íntegro, reto, temente a mim, que se desvia do mal. Você viu o meu servo Jó lá? Aí ele falou assim: oxalá, ou seja, como também ele não será um homem temente ao Senhor, tendo tanta possessão, sendo um dos homens mais poderosos da terra. Como não ser um homem temente ao Senhor?
ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Como? Me dá pele por pele, eu vou te mostrar que ele vai te negar. Ou seja, então num dia como qualquer outro dia, Deus coloca a cabeça de Jó, vamos colocar na linguagem popular, na linguagem de hoje, Deus coloca a cabeça dele em jogo. Deus coloca porque Deus conhecia Jó. Então num dia como qualquer outro, a história de Jó muda por completo. E a Bíblia diz que os seus funcionários estavam trabalhando no campo, daqui a pouco veio um fogo e consumiu, veio os ladrões e roubaram parte do seu gado. A Bíblia diz que ele tinha milhares de ovelhas, milhares de animais, ele tinha muitos servos, mas daqui a pouco não tinha mais nada. E a Bíblia diz que num dia, como eles faziam reuniões costumeiras dos seus filhos, aquelas confraternizações familiares, de repente veio um vento sobre a casa e derrubou aquela casa e matou todos os seus 10 filhos. Num dia, ou seja, num dia como qualquer outro, no calendário transcorrendo normalmente, tudo muda na vida de Jó. E Jó daqui a pouco tem a primeira reunião dos anjos, depois tem a segunda reunião que eu citei aqui no capítulo 2, verso 1, e aí daqui a pouco Jó é um leproso. E a Bíblia diz que Jó era o maior homem de todo o Oriente, era rico, tinha muitas possessões. Na época tribal, né, a época que Jó viveu, Jó como patriarca, ele exercia a função de um juiz, exercia a função não apenas de um pai, de um patriarca, mas também ele julgava causas, ele dava orientações às famílias, ele gerava milhares de empregos, mas daqui a pouco o homem não tem nada e ele está no pó das cinzas, esfregando a sua lepra, agora leproso com um caco de telhas, diz a palavra de Deus. Num dia como qualquer outro. Num dia, as coisas tudo mudaram na vida dele. Essa palavra me faz lembrar, quando eu tinha 11 anos de idade, num dia como qualquer outro, minha mãe trabalhando em casa, ajudando nas despesas domésticas e tudo, meu pai numa convenção na Assembleia de Deus, lá em Jussara, das Assembleias de Deus de Madureira, chega uma notícia de que aquela viagem que nós fizemos, minha irmã ficou para trás para vir com outra caravana, o carro bateu e morreu 3 pessoas. E dentro daquelas 3 estava minha irmã, com 13 anos de idade, a única filha, mulher que os meus pais tiveram. E aí, num dia como qualquer outra, a tribulação bate à porta, a afronta bate à porta. Num dia como qualquer outro, não faz muito tempo, nós estávamos tranquilos, meu sogro resolve fazer um alongamento para ir trabalhar de bicicleta e sente uma dor forte no peito e daquela dor ele interna e faz uma cirurgia muito longa de 7 horas, 2, 3 dias depois nós estamos sepultando ele. Num dia como qualquer outro. Você está lá num dia na sua casa, chegou a notícia de que seu filho está usando droga. Você está lá na sua casa tranquilo, chegou a notícia de que sua filha se perdeu, de que ela envolveu com uma pessoa que não deveria envolver. Você ouve a notícia de que um ente querido seu está com uma enfermidade maligna, um câncer maligno, num dia como qualquer outro. Mas a Bíblia nos afirma que os dias nos reserva dias maus. A Bíblia diz que há os dias maus. Porém, a Bíblia nos afirma também que há aquele dia em que Cristo aparece a nós. Cristo aparece na nossa vida. Você que tem Deus na vida, você que anda estudando a palavra, que busca conhecer a Deus, você sabe que tem os dias maus, mas também há aqueles dias que Deus vem para fazer a diferença na nossa vida. Está lá um dia Bartimeu à beira do caminho, mendigando como qualquer outro dia, com a sua capa, com a sua vida moribunda, aquela coisa toda, mas daqui a pouco ele ouve falar que Jesus estava naquela circunvizinhança e vem ele numa caravana, ou seja, aquele dia foi o dia de Bartimeu. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E a vida dele foi mudada porque Deus o tornou a visão, devolveu-lhe a visão. Deus devolveu a visão a Bartimeu. Num dia como qualquer outro, já era uma viúva, já estava só, ela perde o único filho, está descendo com o esquife, com o caixão, uma multidão descendo, acompanhando aquela mulher, aquela viúva que perdeu seu filho. Num dia
que era mais um dia de tribulação, mais um dia de luta, de enfermidade, de desgraça dentro da sua casa, porque ela perdera seu único filho. E ela vai descendo, e a Bíblia diz que Jesus vem subindo em uma caravana, em uma multidão que acompanhava Jesus. A vida de quem está sofrendo, de quem está longe de Deus, é descendo. Descia o homem de Jericó para Jerusalém, né? Jonas, perdendo a incumbência de Deus, desceu para Jope. A luz da Bíblia, quando está descendo, é descer, significa nem sempre é humilhação, nem sempre é humilhar perante Deus, mas sempre acontece de pessoas que estão fugindo da vontade de Deus, pessoas que estão sofrendo, e a vida estava descendo. A vida daquela mulher estava indo a pique, estava descendo, mas Jesus estava subindo com a caravana dele. E aí ela encontra com Jesus e tudo muda na vida daquela mulher. Ele toca no caixão e fala, levanta-te. E o filho daquela viúva levantou e Deus devolveu-lhe o seu filho. Tantas passagens bíblicas tremendas que a Bíblia nos informa, tantos versículos, tantas biografias que nos faz lembrar. Mas eu me lembrei agora de Edom, Obed-Edom. Deus toca no coração de Davi para ele trazer novamente a Arca da Aliança para Israel, para devolver o culto a Israel, aquele culto que tinha perdido desde a época de Samuel, do profeta Samuel lá atrás, do sacerdote Eli, e que eles perderam a arca para os filisteus, mais de 100 anos depois, agora 20 anos que essa arca estava na casa de Abinadab, né? Porém, Deus levanta Davi como rei e ele resolve restituir o culto a Israel. Mas a forma que ele resolve fazer não era a forma que a lei de Deus ensinava. Eles foram lá colocar a Arca da Aliança em cima de um carro de boi. E veio ali Uzá e o seu irmão Aiô acompanhando a arca. Daqui a pouco o carro de boi tropeça numa pedra, ele estende a mão para tocar na arca, para segurar a arca, ele é fulminado, ele morre na hora, porque não era a forma que Deus queria que restabelecesse o culto a Israel. Existe a forma de adorarmos, a forma de buscarmos a Deus, a forma de congregarmos, a forma de entendermos a vontade dele é suprema. Davi ficou muito contrariado com aquela situação. Davi voltou para Israel, mas a Bíblia diz que a arca foi para a casa de Obed-Edom, o Geteu. Alguns entendem que Geteu, esse Obed-Edom, talvez era até da linhagem dos filisteus, outro entende que era da linhagem dos levitas. Mas o interessante é que aquele dia foi o diferencial na casa de Obed-Edom. Quem sabe a caravana de Jesus está passando na sua porta agora. Quem sabe essa palavra que vá de encontro ao seu coração é o dia da sua bênção. Tem o dia da tribulação, mas tem o dia também que Jesus veio para encontrar-te. Tem o dia como esse, como essa palavra, nesse momento que eu estou te levando, não sei se é à noite que você está assistindo, de dia que você está assistindo essa palavra, mas existe o dia em que a caravana de Jeová, de Jesus, ela encontra com você, como encontrou com a viúva de Naim, como encontrou com Bartimeu, como encontrou com aquele sacerdote que a sua filha estava moribunda e veio a óbito, e Jesus foi lá na casa dela e disse, Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. E aquela menina levantou. A vida de Jó não ficou só nas tribulações, não. A vida de Jó não ficou só na derrota de perder seus 10 filhos, de ter acometido o seu corpo de lepra, de ter afronta dos seus principais amigos, Bildade, Zofá e Eliú. Não, a vida de Jó não se resumiu a isso. A vida de Jó ela se resume em grandes revelações que Deus dá a Jó, como em Jó 19:25 ele diz para os seus amigos, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quando Jó estava atribulada a sua alma, a sua mente toda atribulada, estava falando coisa com coisa, a Bíblia diz que Deus no capítulo 38, ele começa de um redemoinho a falar com Jó, e Deus começa a dar revelações para Jó, fala, Jó, onde você estava quando eu pus os firmamentos sobre a terra? Onde você estava quando eu estava estabelecendo todas as coisas, criando todas as coisas? A Bíblia diz que lá no 38:7, onde você estava quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam? E isso é até importante esse versículo, que a ciência descobriu que o sol produz som, ou seja, as estrelas entoam louvores ao Criador, ao Elohim, ao Criador de todas as coisas. Deus faz que com as estrelas,
com que as estrelas entoem som. E agora que a ciência descobriu isso, mas Deus já falava para Jó lá no capítulo 38, verso 7. E Deus começa a falar no 38, no 39, no 40, 41. Aí no 42 a Bíblia diz assim, Deus nos informa através da sua palavra. E a Bíblia diz que Jó coloca a mão na boca e fala assim, Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Antes eu só ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. E a Bíblia diz que Deus abençoou Jó, o seu segundo estado, muito mais do que o primeiro estado. Aquela convenção dos anjos, aquele jogo em que Deus colocou Jó no meio daquele fogo cruzado, nada mais, nada menos era do que colocar um homem como exemplo para toda a raça humana. Deus levanta aquele homem como um espelho, levanta ele como um ícone para que ele fosse o diferencial na vida de milhares e de milhões de pessoas através do seu testemunho. Às vezes a provação que você está passando você não entende agora. E a palavra de Deus diz assim, lá em João 13:7, quando Jesus fala a Pedro, o que eu faço agora você não sabe, mas você compreendê-lo-á depois. O que Deus está fazendo sobre a tua vida agora, talvez você não entenda nada, talvez você não possa imaginar o que está acontecendo, mas Deus tem coisas tremendas a realizar na tua vida. Talvez o calendário hoje está negro, talvez a marca indelével desse calendário, talvez pareça que não há perspectiva de futuro, mas Deus tem um milagre acontecer na tua vida. Deus tocou na vida da minha família, levando a minha irmã, mas comunicou, usou pessoas, profetas, dizendo que Deus ia levar e levou mesmo, mas depois Deus mudou o quadro da nossa história, mudou o quadro da nossa família. Deus levantou meu pai como pastor, como líder nessa cidade de uma forma poderosa e sobrenatural. Apesar da sua simplicidade, apesar da sua humildade, apesar de não querer aparecer, de não querer ser o tal, Deus levantou ele de uma maneira poderosa e levantou a nossa família. Um dia um profeta foi na nossa casa, Deus já o tomou por nome Pastor Paulo Natal Victória. E assim que a minha irmã tinha partido para a eternidade, Deus usou ele e falou assim, ó pastor, Deus me mostra, Deus levantando o Senhor sobre toda essa cidade de Goiânia, todo esse estado. Todos verão e conhecerão quem é o Senhor. Um homem simples, um homem que veio da roça, morando na periferia, numa pobreza tremenda. Como que Deus ia levantar? Como que poderia ser isso? Como aquele calendário, aqueles dias eram negros, da perda da minha irmã, do partimento da minha irmã para a eternidade. Mas Deus falara isso e passou-se os anos. Daqui a pouco Deus levanta ele como um dos maiores líderes evangélicos, vice do presidente Albino Boaventura na época. Daqui a pouco Deus levanta o seu filho, era vereador, e de vereador, líder da capital da cidade de Goiânia, chefe do legislativo goianiense. E Deus vai levantando e levantando, por quê? Porque Deus é Deus de promessa e Deus que cumpre promessa. Então eu quero dizer para você que as marcas indeléveis no seu calendário não são só de tribulações. Deus quer marcar o teu calendário com a salvação, porque hoje chegou salvação na sua casa. Assim como Bartimeu enxergou Jesus, assim como o filho e a família da viúva de Naim aceitaram e acreditaram no potencial de salvação de Jesus Cristo. Acreditaram no milagre que Jesus fizera e que Ele próprio era Deus. Deus quer fazer o milagre dentro da sua casa. Deus quer fazer o milagre dentro da sua família. Hoje o calendário talvez estava negro na sua casa, mas hoje o calendário pode clarear através da luz de João 8:12. Ele diz, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue jamais andará em trevas. Ele é o sol da justiça para brilhar na tua vida. Ainda que as noites sejam tribulosas, mas a Bíblia diz que sempre há um raiar de um novo dia. Sempre há, nos outonos, nos verões dessa vida, há uma primavera também, que Deus quer florescer sobre a tua vida. Amém? Essa é a palavra de Deus que eu venho deixar ao seu coração hoje. Num dia, como qualquer outro, Deus provou Jó, mas em outro dia Deus levantou Jó poderosamente. Num dia, como qualquer outro, você estava caído. Hoje, Deus pode te levantar. Num dia eu estava longe de Deus, mas no dia 13 de outubro de 97 aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador. E Ele me aceitou, porque a sua graça me alcançou primeiro. E tudo mudou na minha vida. Querido, essa é a palavra de Deus ao seu coração.
marcas indeléveis no calendário. Elas acontecem tanto das afrontas, mas também elas acontecem quando Deus nos visita, quando Deus faz um milagre na nossa vida. Amém? Quero te agradecer por esse momento e eu quero orar com você. E você vai ficar com a música maravilhosa de Deus ao seu coração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Senhor, te agradeço por esse momento especial de estarmos aqui lendo, ó Deus, a Tua Palavra e ministrando a Tua Palavra e sentindo esse gozo tremendo, Senhor, que é a presença viva do Teu Espírito Santo. Eu sei que o Senhor tem muito a realizar na vida desse moço que me assiste, na vida dessa senhora que me assiste, desse rapaz que me assiste, dessa filha que me assiste, dessa criança que me assiste, desse camarada que está encarcerado. Meu Deus, atrás das grades. Um dia Paulo estava encarcerado, mas ele disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa, eu estou livre em Cristo. Deus pode dar-te liberdade agora, rapaz. Deus pode te levantar agora e tirar dessa prisão que você vive da alma e te dar uma nova perspectiva de vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus te abençoe. AGSMB, a Associação Goiana de Socorro Mútuo e Benefícios. A união de pessoas que se organizam e se propõem mediante a cooperação de todos que à mesma pertencem. Clube de Benefícios. A assistência ao veículo, socorro elétrico e mecânico, reboque do veículo, táxi, guarda-veículo, transporte para retirada de veículo, motorista substituto, motorista para o retorno do veículo, atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Associe-se agora e minimize as consequências geradas por imprevistos que possam acontecer com você e com quem você quer bem. AGSMB, a Associação Goiana de Socorro Mútuo e Benefícios. La ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra ra ra, la ra 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 ra ra. Quero voltar onde tudo começou. Eu era só dele, ele o meu Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Nas madrugadas ouvir tua voz. Pra mim não tinha ninguém, o mundo era só nós. E o Espírito Santo intercedendo minha adoração. As minhas mãos eu vou levantar pra te adorar, pra te adorar. A minha vida eu vou consagrar pra te adorar, pra te adorar. La ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra ra ra. Eu quero voltar onde tudo começou. Eu era só dele, ele o meu Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Nas madrugadas ouvir tua voz. Pra mim não tinha ninguém, o mundo era só nós. E o Espírito Santo intercedendo minha adoração. As minhas mãos eu vou levantar pra te adorar, pra te adorar. Minha vida eu vou consagrar pra te adorar, pra te adorar.
consagrar pra te adorar, pra te adorar. Igreja do Senhor, as minhas mãos eu vou levantar pra te adorar, Senhor. A minha vida eu vou consagrar pra te adorar, pra te AGSMB, a Associação Goiana de Socorro Mútuo e Benefícios. A união de pessoas que se organizam e se propõem mediante a cooperação de todos que à mesma pertencem. Clube de Benefícios. A assistência ao veículo, socorro elétrico e mecânico, reboque do veículo, táxi, guarda-veículo, transporte para retirada de veículo, motorista substituto, motorista para o retorno do veículo, atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Associe-se agora e minimize as consequências geradas por imprevistos que possam acontecer com você e com quem você quer bem. AGSMB, a Associação Goiana de Socorro Mútuo e Benefícios.